Características dos filhos de Oxalá. Os filhos de Oxalá são pessoas literalmente tranquilas, literalmente equilibradas. O psicológico dos filhos de Oxalá é que são pessoas calmas e reinantes, mas devemos observar que pelo menos no Brasil, Oxalá está subdividido em Oxaguia, que é o Oxalá novo, e Oxalufã, que é o Oxalá velho, e as características de um e de outro são geralmente bem diferentes. Entretanto, ambos são respeitados e cultuados como Oxalá, e consequentemente têm algo em comum em seus temperamentos. A formação da personalidade dos filhos de Oxaguia e de Oxalufã, na verdade, começa na infância e da mesma maneira ir diversificando, se fixando com o passar do tempo. Algumas formas de comportamento dos filhos destes dois tipos de Oxalá são muitíssimas parecidas, mas se analisarmos mais ao fundo, verificamos que até mesmo o antagônico exemplo disso é que em algumas demarcações são fundamentadas com Ogum, Oxóssi, Logum e Din, Oxum, fazendo destes que são regidos, pessoas mais ativas, animadas, extrovertidas, e outras são fundamentadas normalmente com orixás mais idosos como Omulu, Nanã, Emanjá, fazendo dos regidos por esse orixá, pessoas mais calmas, introvertidas, pensativas e até mesmo mais lentas. Oxalufã no sentido geral são pessoas mais compenetradas, introspectivas, de forte poder de liderança e capacidade de decidir, de resolver, de aconselhar. São muito parecidos com os filhos de Xangô, com certeza trazem consigo o equilíbrio da justiça, do exato, do correto. São pessoas severas, pois gostam de um trabalho limpo e bem feito. Normalmente são pessoas muito sérias e de riso difícil, pois entendem a vida como uma missão que deve ser bem cumprida. Como amantes são ternos e inconstantes, porém são os melhores líderes de família, os melhores chefes de família que existem, pela forma de conduzir-se, e com certeza o equilíbrio emocional é o ponto referencial dos filhos de Oxalá. Negativamente são indivíduos de grande impaciência, lentos, vagarosos, meticulosos, reacionários, metódicos e exclusivistas. Os regidos por Oxalá são pessoas que reclamam muito, pois acreditam cegamente que são os donos da verdade e da pura sabedoria. São também um pouco egocêntricos e normalmente donos de um grande ciúme, mesmo daquilo que não lhes pertence. Negativamente, apesar de ser considerado um orixá velho, os filhos de Oxalá são pessoas muito ativas e participantes, pessoas que se apegam facilmente a tudo e a todos e esperam num sonho dourado resolver os problemas do mundo. São interessadas, amigas, sonhadoras e até mesmo arrojadas, calmas e serenas, escrupulosas e muito honestas. Como amantes são ardentes, apesar de não serem muito felizes no campo sentimental, fazem o possível para se ascender sexualmente, o que dificilmente acontece, pois devido à forte carga de energia positiva de pacificação, de pureza, acabam muitas vezes fugindo dos hábitos normais do sexo. Como profissionais são destacados pelo enorme senso de responsabilidade e a liderança que carregam dentro do culto, sempre se destacam pela seriedade, pela dedicação. Negativamente são volúveis, fúteis e de sensibilidade exagerada. Os filhos de Oxalá não se contentam nunca com aquilo que têm e com certeza estão sempre entrando em choque com as pessoas, vivem reclamando da vida, gostam de um disse-me-disse e têm um forte poder de feitiço. Normalmente quando amigos tiram-se tudo dele, entretanto, se inimigos, tomem cuidado, pois são impiedosos e implacáveis nos desejos, na vingança, amadurecem pouco a pouco uma vingança e quando menos se espera a casa cai. Mas o lado positivo dos filhos de Oxalá é que no geral seus filhos são pessoas muitas bem-quistas dentro das casas de axé, dentro da cultura africanista. São pessoas sempre bem-vindas, pois estão sempre prontas a participar de fundamentação, de orous, por estarem sempre, mesmo que não queiram, em estado de pureza, em estado de coração aberto. Pessoas que são incapazes às vezes de criticar, de colocar defeito naquilo que eles participam. Quando eles não podem ajudar, também não há sobre Oxalá a lenda de Oxaguia. Oxaguia, forma jovem de Oxalá, filho de Oxalufã, valente guerreiro, desejava ter um reino a qualquer custo. 2 reinos vizinhos estavam em guerras, e seus habitantes consultaram os Babalaô sobre o que fazer para conseguir que a paz voltasse a reinar entre os povos. Um dos sacerdotes lhes respondeu que eles deveriam oferecer a Oxaguia, o orixá da paz que veste-se de branco como uma pomba, a comida que ele mais apreciava.
Inhame pilado, conta-se, inclusive, que foi Oxaguian, que significa comedor de inhame pilado, quem inventou o pilão, para poder prepará-la. E assim os moradores agiram. Após as oferendas terem sido entregues, a paz voltou a reinar entre os dois povos. Oxaguian, então, tornou-se por todos conhecido, e conseguiu seu reino. Ainda hoje são oferecidas grandiosas festas a este orixá, visando fartura durante o ano todo suas ervas. Alecrim de caboclo, alecrim de tabuleiro, alecrim do campo, angélica, araçã, barba de velho, baunilha verdadeira, calistemo, fênico, camélia, camomila marcela, carnaúba, 5 folhas, cipócravos, colônia, cravos da Índia, erva de bicho, espirradeira, estoraque brasileiro, eucalipto cidra, eucalipto murta, fava de tonka, fava pichurim, folha da fortuna, funho, girassol, golfo de flor branca, guaco cheiroso, hortelã da horta, jasmim do campo, laranjeira, lírio do brejo, malva cheirosa, malva do campo, mamona, manjericão miúdos, manjerona, mastruço, mil em rama, narciso dos jardins, noz de cola, noz moscada, patchouli, poejo, rosa branca, saião, sálvia, sangue de Cristo. Umbu na Umbanda se acende velas para Oxalá na cor branca. Olorum, Deus Supremo, criou um ser, a partir do ar, que havia no início dos tempos, e das primeiras águas. Esse ser encantado, que era todo branco e muito poderoso, foi chamado Oxalá. Logo em seguida, criou um outro orixá que possuía o mesmo poder do primeiro, dando-lhe um nome de Nanã. Os dois nasceram da vontade de Olorum de criar o universo. Oxalá passou a representar a essência masculina de todos os seres, tornando-se o lado direito de Olorum. Nanã, por sua vez, teria a essência feminina, e representaria o lado esquerdo. Outros orixás também foram criados, formando-se um verdadeiro exército a serviço de Olorum, cada um com uma função determinada para executar os planos divinos. Exu foi o terceiro elemento criado, para ser o elo de ligação entre todos os orixás, e deles com o Olorum. Tornou-se costume prestar-lhe homenagens antes de qualquer outro, pois é ele quem leva as mensagens e carrega os ebós. Olorum confiou a Oxalá a missão de criar a terra, investindo-o de toda a sabedoria e poderes necessários para o sucesso dessa importante tarefa. Deu a ele uma cabaça contendo todo o axé que seria utilizado. Oxalá, orgulhoso por ter recebido tamanha honraria, achou desnecessário fazer as oferendas a Exu. Exu, vendo que Oxalá partira sem lhe fazer as oferendas, previu que a missão não seria cumprida, pois, mesmo com a cabaça e toda a força do mundo, sem a sua ajuda não conseguiria chegar ao local indicado por Olorum. A caminhada era longa e difícil, e Oxalá começou a sentir sede, mas, devido à importância de sua missão, não podia se dar ao luxo de parar para beber água. Não aceitou nada do que lhe foi oferecido, nem mesmo quando passou perto de um rio interrompeu a sua jornada. Mais à frente, encontrou uma aldeia, onde lhe ofereceram leite de cabra para saciar sua sede, que também foi recusado. Todos os caminhos pareciam iguais e, depois de andar por muito tempo, sentiu-se perdido. De repente, ele avistou uma palmeira muito frondosa, logo à sua frente. Oxalá, já delirando de tanta sede, atingiu o tronco da palmeira com seu cajado, sorvendo todo o líquido que saía de suas entranhas. Era vinho de palma. Embriagado pela bebida, desmaiou ali mesmo, ficando desacordado por muito tempo. Exu avisou Nanã que Oxalá não havia feito as oferendas propiciatórias, por isso não terminaria sua tarefa. Ela, agindo por conta própria, resolveu consultar um babalavô para realizar devidamente as oferendas. O sacerdote enumerou uma série de coisas que ela deveria oferecer, entre elas um camaleão, uma pomba, uma galinha com 5 dedos e uma corrente com 9 elos. Exu aceitou tudo, mas só ficou com a corrente, devolvendo o restante a Nanã, pois ela iria precisar mais tarde. Outros sacrifícios foram realizados, até que Olorum a chamou para procurar Oxalá, que havia esquecido o saco da criação com o qual criara a terra. Nanã, após terminar suas oferendas, foi atrás de Oxalá, encontrando-o desacordado próximo ao local onde deveria chegar.
Ao saber que Oxalá havia falhado em sua missão, Olorum ordenou que a própria Nanã prosseguisse naquela tarefa com a ajuda de todos os orixás. E assim foi feito. Nanã pegou o saco da criação e o entregou à pomba, para que voasse em círculo. A galinha com 5 dedos foi solta, para espalhar aquela imensa quantidade de terra, e, finalmente, o camaleão arrastou-se vagarosamente, para compactá-la e torná-la firme. Quando Oxalá acordou, viu que a terra já havia sido criada, e não o fora por ele. Desesperado, correu até Olorum, que o advertiu duramente por não ter reverenciado Exu antes de partir, julgando-se superior a ele. Oxalá, arrependido, implorou perdão. Olorum, sempre magnânimo, deu-lhe uma nova e importantíssima tarefa, que seria a de criar todos os seres que habitariam a terra. Desta vez ele não poderia falhar. Usando a mesma lama que criou a terra, Oxalá modelou todos os seres, e, insuflando-lhes seu hálito sagrado, deu-lhes a vida. Desta forma, Nanã e Oxalá desempenharam tarefas igualmente importantes, junta.